70, a empresa suíça Brown, Boveri e companhia começou com a produção de displays para relógios de pulso. Em 2008, uma informação importante também, as telas LCD tornaram-se a maioria. Quer dizer que mais de 50% das telas são televisores com a tecnologia LCD. Agora eu vou sobre a matéria. No estado sólido, as reações são bem fortes, por isso a molécula mantém seu volume e forma bem definida. No estado líquido, as reações não são tão fortes, mas ainda permite que o volume seja mantido, mas a forma do recipiente delimita a forma do líquido. O cristal líquido, então, é uma mistura que é um estado intermediário entre o sólido e o líquido. Isso quer dizer que ele possui, ele é bem ordenado como os sólidos, mas só que quando submetido a forças, ele consegue mudar a sua orientação. Aqui tem outro slide sobre os estados físicos da matéria, que com a aumento da temperatura ele passa do cristal, daí para a fase do cristal líquido. No cristal líquido nós temos dois tipos, que seriam os médicos e os nemáticos. Os médicos estão muito próximos do estado sólido, por isso para fazer telas LCD, onde é preciso que o cristal mude a sua posição, ele não é utilizado. Então usa-se um nemático. Ele está sempre alinhado com esse vetor aqui, representado por ele aqui, que é e se for aplicado um campo elétrico nessa direção, ele tende a girar essas moléculas. Aqui sendo mais, tem cristal líquido e que as moléculas estão totalmente hidrogenadas. O princípio de funcionamento do LCD. O LCD, ele se baseia nos polarizadores, como eu já disse, e que são colocados um polarizador na direção horizontal e outro na vertical. Os dois, então, um a 90 graus do outro. Entre os polarizadores tem o cristal líquido. Eu tenho aqui, eu vi que nessa face foi retirado um pedaço do polarizador da frente, que são os pedacinhos que eu tenho ali. Tem o cristal líquido que está entre essas placas de vidro, e do outro lado tem outro polarizador. Então, quando a luz não polarizada passa pelo primeiro polarizador, ela fica polarizada na direção do polarizador. O cristal líquido é ajeitado de uma forma helicoidal. Então, dentro do cristal líquido, a luz se torce e fica perpendicular, paralela à direção do outro polarizador que está na face de baixo. Com isso, a luz passa. Agora, quando aplicamos um campo elétrico entre os dois polarizadores, o cristal líquido fica se alinhar com o campo elétrico, que seria na direção saindo da tela. Então a luz vem, como ela não é desviada, ela bate a 90 graus do outro polarizador. E com isso nenhuma luz acaba passando. Nós temos duas tecnologias principais para fazer telas de cristal líquido. Seriam o trançado nemático e in-plane switching. O modelo anterior que eu apresentei é o trançado nemático, que o campo elétrico é aplicado entre as duas faces dos polarizadores. Essa tecnologia IPS, o campo elétrico é aplicado em uma face do polarizador. Com isso, nós temos um maior ângulo de visão, a melhor reprodução de cores e um melhor contraste. Isso porque, nesse caso, a luz sofre menos desvios e consegue ser bloqueada com mais eficiência. Aprovação de cores. Nós podemos ter o painel LCD monocromático, que não tem uma cor, seria o branco e o preto, e ele pode ser policromático, em que o modelo de cores resultado
utiliza-se o padrão 8 bits, geralmente, para cada pixel, para cada cor. 256 níveis de brilho e multiplicando todas essas 256 vezes 256, a gente vai ter 16 milhões de cores. O esquema de ligação entre o grafito e o PDF pode ser de duas maneiras. Pode ser matriz ativa e matriz passiva. Na matriz passiva, nós temos linhas e colunas de eletrodos feitos de óxido de estranho índio. Então, para acender esse pixel, nós ligamos essa coluna e essa linha. Então, daí tem um campo elétrico aplicado ali e esse pixel vai ficar um pixel escuro, porque ele vai bloquear a luz. É uma tecnologia barata e as vantagens dele é a resposta e o controle impreciso da imagem. Então, para esse pixel, por exemplo, os outros pixels vão ser afetados. E quando tem uma imagem em movimento, vai ficar um borrado, seguindo a imagem. No caso desses tipos de display, como nas calculadoras, nos relógios, em vez de ser pontos, cada dígito representa um eletrodo. Então é bem mais fácil, utiliza muito menos linhas e colunas. Nós temos também uma tecnologia melhor, que seria a matriz ativa, que usa o princípio da matriz de um filme fino de transistores. Nessa tecnologia é possível aplicar bem limitado a tensão em cada pixel. Com isso, eliminamos os borrados e o controle fica muito mais preciso. Essa imagem dá para ver que aqui tem um capacitor, um resistor e aqui tem um capacitor. Então, os dados são enviados de maneira serial e eles carregam esse capacitor de acordo com a tensão do byte mandado. E com isso a gente tem aqueles 256 níveis de cor. A atualização ela recicla todos os pixels da tela e o ciclo se repete. Aqui tem uma imagem de microscópio, representa os transistores e capacitores. Eles são feitos de material semicondutor como o silício mesmo, e as linhas e colunas continuam sendo feitas de óxido estranho índio, e que é um material semicondutor transparente. A iluminação do display. Ela pode ser como nas calculadoras, que ela utiliza a luz ambiente, que passa através do polarizador, do cristal líquido, ela reflete no espelho e volta, gerando o contraste entre o branco e o escuro. Ou pode ser da forma com lâmpada fluorescente ou LED. A lâmpada fluorescente, eu tenho uma aqui, essa aqui, ela não é tão eficiente porque ela consome muita energia para ionizar o gás que está aqui e gerar luz. E também, com o passar do tempo, ela começa a ter brilho difuso. Nas beiradas o brilho é mais fraco e no meio é mais forte. Já a LED como se fosse as televisões que vêm de LED pra gente, ela não é feita com LED. Ela, somente a luz que ilumina o painel traseiro é feita com uma barra de LED como essa aqui. Então é uma tecnologia que usa o LCD, só que a luz de fundo é de LED. O LED tem várias características, como baixo consumo, o tamanho também, por ser reduzido, permite fazer telas cada vez mais finas. Eu vou passando isso aqui, se quiserem dar uma olhada. Para a iluminação de lâmpada fluorescente LED, é preciso o uso de difusores
acrílicos com diversos filtros que servem para deixar a luz bem espalhada por todo o painel. Um pouco sobre as novas tecnologias que irão substituir no futuro as telas LCD. Tem a OLED e tem a tela de retina. O OLED tem a seguinte configuração: tem um substrato, depois nós temos uma camada com os anodos, uma camada condutiva, camada emissiva e os catodos. Na camada condutora, nós temos excesso de buracos e na camada emissiva o excesso de elétrons. A formação da luz, nesse caso, quando passa uma corrente elétrica, ela tem uma combinação entre buracos e elétrons que acaba emitindo energia na forma de um comprimento de onda de luz visível. Eu não vou explicar totalmente o funcionamento dessa parte, como emite a luz pelo LED. O LED tem as características de ser uma tela fina e flexível, ela é bem mais brilhante comparada com o LCD. Uma grande característica dela é o preto verdadeiro. Como no LCD nós bloqueamos a luz para ter a cor preta, nesse caso o pixel ele não vai acender. Então isso colabora com o preto verdadeiro e também o baixo consumo, porque no outro caso é iluminado o painel inteiro e onde você quer pixel preto você apaga. Com os polarizadores você interrompe a luz, então foi gerada uma luz e depois ela foi pintada. As desvantagens dessa tecnologia ainda são a vida útil. Há pouco tempo atrás, eu tinha um problema com a cor azul que durava, em média, 7.000 horas. Em comparação com o LCD, que possui uma vida útil de 60.000 horas, é muita diferença. Só que já está sendo resolvido isso. E também o alto custo de produção. Mas com o tempo isso aí eles vão aprimorando o método de fazer e vai ficando um preço mais acessível. O OLED pode ser de duas formas, a alimentação elétrica dele pode ser matriz passiva ou matriz ativa. Como no caso do LCD, a matriz passiva são linhas e colunas e na matriz ativa usa filme transistores para cada seu pixel. Outra tecnologia que não vai substituir o LCD porque ela é feita com um painel LCD IPS, só que a resolução dela é muito alta. Então, como o olho humano ele consegue perceber 300 pixels por polegada, a tela desses eletrônicos ela possui uma quantidade de pixels superior ao que o olho humano consegue distinguir. Então, dá uma sensação que as imagens são mais consistentes e com menor granulação. Aqui tem uma comparação entre o iPhone 3 e o iPhone 4. Talvez não dê para enxergar daí, mas aqui está muito mais quadriculado o iPhone 3 do que o iPhone 4. Aqui vai ver que a resolução eles colocaram a tela do mesmo tamanho para comparar. Um possui 320 por 480 linhas e o outro possui 960 colunas por 620 linhas. É bem maior uma tecnologia da resolução da outra. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que não ficou claro, talvez. Então é isso. Eu agradeço a todos por lá. Sim, ela usa uma matriz feita de linhas e colunas feitas
dióxido sem que é um material semicondutor transparente, então não tem por que substituir isso. Então, passa para cada um. Aqui nessa tela parece que não tem nada, né? Mas se vocês olharem com. É só com um. Vocês conseguem ver na imagem. Ela parece branca porque sem o polarizador todas as cores como o RGB, eles se cruzam e formam a luz branca aqui. E acabam deixando a tela aparentemente sem nada, mas tem uma coisa por trás. É isso, alguém teria não. Alguns celulares, eles, se vocês querem tratar um de vocês, se você girar o polarizador, ele não vai bloquear a luz. Isso é bom porque a película que faz o touchscreen, que pode ser capacitiva ou resistiva, ela, devido ao material que ela é feita, ela acaba por pegar a luz polarizada e espalhar ela para voltar a ser luz natural. Então ela acaba girando o eixo do elétrico. Aqui. Ó, pode ver que não acontece nada. Se você pegar no celular mais simples, sem touchscreen, ele vai ficar totalmente preto. Tem alguma dúvida, alguma questão, uma curiosidade? Então é isso, muito obrigado a todos.